Fala galera, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 16 de agosto. Vamos fazer aqui um morning call junto com os fechamentos da semana, falando um pouco sobre recessão americana. Será que realmente ela vai vir? Ela assustou no começo da semana, no final da semana passada, na sexta-feira, quando os índices japoneses desabaram, o ien passou a se valorizar muito. Para quem estava fazendo carry trade no Japão, né, com a moeda japonesa acabou voltando, tendo que devolver um pouco. Isso fez com que a moeda se fortalecesse, enfim. E aí, muito se falou sobre estamos caminhando, entrando numa recessão e que era importante ficar de olho em dados econômicos. E essa semana saiu alguns dados econômicos importantíssimos relacionados ao mês de julho. Estou mostrando aqui no calendário econômico. Lá na quarta-feira começou a sair dados de inflação. Na terça-feira, dia 13 de agosto, saiu IPP, que também é um indicador de inflação. Índice de preço ao produtor deu sinais de que desacelerou um pouco, diminuiu um pouco. E aí na quarta-feira, como eu falei, relacionado aos Estados Unidos, índice de preço ao consumidor também diminuiu. O acumulado anual ali de 3% para 2,9%, dando sinais de que a inflação deu uma arrefecida. Ok, ela não desabou. E o mensal aqui de julho, ele acabou subindo de 0,1 para 0,2, que é o núcleo, aquele que exclui dois setores, nesse caso aqui energia e alimentação. E aí logo depois, na quinta-feira, saiu outro indicador importante, que são as vendas no varejo, e elas acabaram aumentando. E isso trouxe um sentimento para os mercados de, peraí, nós poderíamos estar caminhando para uma recessão e a economia americana estar desacelerando, só que esses dados econômicos estão mostrando que talvez não esteja tão ruim assim, e talvez ainda existe espaço para um soft landing, que seria um pouso suave da economia. Quando você sobe a taxa de juros demais, a economia pode desacelerar e desacelerar de uma vez. Isso chama do hard landing, né? Um pouso muito acentuado, muito brusco. E o soft não, o soft é um pouso mais tranquilo da economia. Então, como vocês podem ver, por exemplo, pedidos iniciais para o seguro-desemprego, se a economia americana estivesse caminhando para uma recessão, esses números aqui teriam que aumentar. Porque pelo nome, por si só, já diz pedidos iniciais para o seguro-desemprego. Então é quem está dando entrada num seguro-desemprego porque perdeu o emprego formalmente. E ele diminuiu, saiu de 234 mil para 227 mil. O núcleo de vendas no varejo, que é aquele que exclui alguns setores, a expectativa era que ele tivesse uma queda de 0,4%, saindo de 0,5% para 0,1%. E ele se manteve próximo do patamar de 0,5%. Então ele não caiu tanto, esse aqui no mês de julho. E aí, mais aqui embaixo, vendas no varejo, que daí engloba todos os setores, saiu de 0,2% negativo e subiu para 1%, diante de uma expectativa de subir para 0,4%, ou seja, uma alta de 0,6% era o esperado e acabou subindo 1,2%. E isso trouxe um alívio, mostrou para os mercados que, peraí, não está tão feio assim. Tanto é que quando você abre aqui, por exemplo, o índice Dow Jones, o industrial, e a gente vem aqui no gráfico diário, ele está lá próximo de máximas históricas. Então, essa aqui é a máxima histórica, né, em 41.400 e alguma coisa, e subiu um monte. Então, no dia de ontem, esse aqui é o candle de ontem, acabou subindo bastante. Hoje, ele está dando um alívio, está fazendo apenas um pullback ali, mas se continuar esse otimismo, a gente pode ver, talvez, esses índices alcançarem as máximas novamente na semana que vem, já que hoje é uma sexta-feira. O dólar acabou caindo um pouco em relação a algumas moedas, a Libra subiu bem. No decorrer da semana, a Libra subiu bastante, então se eu apertar aqui Ctrl Y, a gente vai ver aqui que tem quinta, hoje fechando sexta-feira, né? Então de quinta para sexta, vamos chamar sexta, na quarta, na terça, na segunda-feira. Como vocês podem ver, a semana inteira a Libra acabou subindo bastante, né? Ela se valorizou em relação ao dólar. Já o euro, a mesma coisa, acabou subindo bem também. Um pouco diferente das movimentações da Libra, mas acabou subindo bastante. Outras moedas, como o dólar australiano e o dólar neozelandês, acabaram ficando meio que por ali. Teve decisão de juros da Nova Zelândia essa semana. O ien deu uma recuperada também, né? Depois de toda aquela valorização, ele acabou voltando um pouco. Então, se fosse traçar uma ferramenta aqui, ó, de Fibonacci, desde que iniciou a queda até onde terminou, está muito próximo dos patamares de correção usando a ferramenta de Fibonacci, quando se fala de análise técnica. Então o mercado deu uma recuperada, pelo menos uma parte, está mais estável, né? Assim como o Libra ien também, que eu acabo acompanhando bastante, está muito mais otimista, vamos chamar assim. E o ouro continua subindo, né? O ouro não tem jeito, a China continua comprando bastante pela demanda, né, de compra e conflitos, medos de guerra, medos da guerra piorar e tal.
Isso tem feito com que o ouro continue subindo. Ele está muito próximo de máximas históricas novamente. Ó. Se for colocar aqui gráfico diário, esses são patamares aqui de máxima histórica. Ele continua subindo, provavelmente indo testar lá. E eu digo até que renovar essa máxima histórica aqui, eu acredito que possa acontecer. Principalmente se piorar em relação ao conflito, aquelas coisas que a gente está vendo lá, né? De movimentação de navios americanos, de ameaça de invadir, enfim, tudo aquilo que vocês acompanham nos noticiários, está fazendo com que o ouro suba. E ele está subindo relativamente bem, né? Quando você põe aqui no semanal, olha quantos candles de alta ele vem tendo aí desde o começo desse ano, né? Desde o começo desse ano, podemos dizer que é desde o final do ano passado para 2024. Ó, uma semana de alta, depois seguida de outra semana de alta, semana de volatilidade, aqui 2 semanas de volatilidade, depois seguidos de movimentos de alta e depois muita volatilidade também, mas ele continua subindo. Então, a tendência principal do ouro continua sendo de alta, né? A tendência primária que a gente chama dentro da análise técnica continua sendo para cima. Beleza? E voltando aqui para os dados econômicos, hoje é sexta-feira, tem uma certa tranquilidade em relação a esses dados econômicos, não tem nada de tão relevante assim que possa trazer movimentação para a gente em relação a dados econômicos. E eu queria mostrar alguns indicadores. Esse aqui é o CPI, né? Mas é o médio. Esse aqui é um dado de inflação mediano, vamos chamar assim. Essas linhas cinzas aqui são recessões. Aqui está a pandemia, né? Bem fininha aqui, porque ela foi bem curta. Mas eu queria chamar a atenção para a média, né? A inflação média dos Estados Unidos está entrando dentro de um patamar saudável, entre aspas, vamos colocar assim. Mas dentro da média, como vocês podem ver aqui, ó, a década de 90, a década dos anos 2000, né? Depois aqui de 2008, 2009 até 2020 também está dentro da média. Depois, por conta de expansão monetária, né, em relação à pandemia, subiu muito a inflação, mas está voltando dentro de patamares, vamos dizer, aceitáveis. Não sei se são aceitáveis, né? Porque o Banco dos Estados Unidos tem uma meta em diminuir essa inflação, mas está dentro da média. Não sei se vocês concordam, está entrando dentro da média. Bom, e o que isso quer dizer? Isso quer dizer que eles vão ter que começar a olhar com mais carinho para outras coisas. Por exemplo, essa aqui é a taxa de desemprego nos Estados Unidos, que hoje está em 4,3%, e ela está com a sua curva ascendente, ela vem subindo gradativamente. Eu não sei se vocês vão lembrar, na época do Trump chegou a 3,3%, 3,4%, chegou às mínimas, né, e está voltando a subir, e agora está em 4,3%. Reparem que toda vez que começa a subir, ó, começa a subir e tal, se você não cuidar, taxa de desemprego começa a subir, e entra em recessão, né? Vocês podem ver pela linha cinza aqui, tem desde a década de 50 aqui várias crises econômicas, vamos chamar assim, e está na hora do Fed começar a tirar um pouco os olhos de inflação e começar a olhar com mais carinho para a taxa de desemprego em si. E isso, por que eu estou dizendo isso? Porque daqui para frente, os dados econômicos que saírem relacionados à taxa de desemprego, ou seja, continua pedidos iniciais por seguro-desemprego, pedidos contínuos por seguro-desemprego, o ADP, né, o próprio payroll em si, são indicadores econômicos que vão ter muita relevância. Eles já têm, obviamente, né, mas o mercado vai ficar muito mais sensível a esses dados econômicos. Então é importante que a gente fique de olho e que vocês, né, assistindo os vídeos aqui comigo e tal, com o Morning Call, com o que eu faço na live diária, para começar a acompanhar, para ter um entendimento um pouco melhor de como o mercado reage nesses momentos, para a gente poder tanto proteger investimentos quanto ganhar dinheiro também. Né? Isso é bem importante. Isso aqui é a produção industrial. Eu deixei aqui um índice, né, de produção industrial nos Estados Unidos para a gente ver em que níveis que a gente está. Então, continua em níveis altos, caiu um pouco de algumas semanas para cá, mas continua subindo, mantendo uma estabilidade bem alta. Bom, esses indicadores estão mostrando que a economia americana está boa, beleza, eu entendi. Ela está dando sinais de que ainda está robusta, que a gente pode ter um soft landing mesmo, um pouso suave e tal. Mas também, se você for olhar para o lado negativo, vamos dizer assim, com um olhar mais pessimista, toda vez que começou uma recessão estava em níveis altíssimos, a taxa de desemprego começando a subir, alguns indicadores começando a desacelerar um pouco, e é exatamente nesse patamar que está. Por isso que o mercado ainda está muito dividido. Qualquer coisa que mostre que deu uma desacelerada, você já vê o desespero, como foi na semana passada. Vamos entrar em recessão, não vamos, tem que cortar juros emergencialmente, não sei o que, tal. Então, ainda o mercado vai ficar em alerta em relação a todos esses dados econômicos que eu estou mostrando para vocês, porque nós estamos com produção industrial nas alturas. Reparem que desacelerou dessas médias, vamos chamar assim, depois desacelera e entra em crise, aqui muito menos. Então, a gente tem que ficar muito atento a esses dados de forma geral, assim, para a gente poder aproveitar, como eu estava falando
os mercados, as movimentações do mercado. Beleza? Em relação à notícia, assim, sem muita novidade, ainda continua alguns balanços de empresa, aqui tá falando da Bayer, mas não tem muita novidade. Hoje o mercado tá um pouco mais, tá bem mais otimista, né? Se a gente for olhar os índices, recuperou quase tudo, aquelas quedas que teve no começo de agosto, a gente tá quase no 0 a 0, no break-even, vamos dizer assim. Então o mercado tá bem tranquilo e eu acredito que vai fechar essa semana bem tranquilo. Beleza? Então acho que por hoje era isso. Acompanhem aí, eu vou gravar com mais frequência o Morning Call para vocês, para a gente estar acompanhando todos esses dados econômicos que estão saindo e os movimentos que os mercados estão fazendo. Se inscreva aí, se inscreva no canal, fique atento para você poder receber as notificações. Normalmente eu mando já de manhã, né? Eu gravo e edito na parte da manhã, entre 8 e 9 horas. Já subo para o YouTube, então se você opera mercado americano, é um vídeo que sobe ali antes da abertura do mercado americano. É importante que você acompanhe, beleza? Ótimo final de semana, um ótimo dia de operações, que hoje ainda é sexta-feira. Até o próximo Morning Call.